Vamos, claro que, como eu falei, eu quero falar de temas laterais, né, colaterais, em relação também à questão Estou à da sua medicina, disposição. Estou à sua mas disposição. vamos falar um pouco mais no início dessa questão da oncologia, né, a gente Uhum, o senhor como um oncologista clínico, como um professor de oncologia, muitas uhum, vezes ainda do ponto de vista do paciente, dos seres humanos em geral, existe aquele estigma, né, a palavra uhum. câncer, que por muito tempo foi um sinônimo de letalidade, rápida, né, ou de uma Isso. letalidade, mesmo que não rápida, definida. Então eu queria que o senhor começasse discorrendo um pouco sobre essa questão do câncer, os estudos, os avanços, o que a medicina tem trazido no sentido, sim, de cura e de qualidade de vida para os pacientes do câncer. Do câncer, né? Rodrigo, quando tu estavas introduzindo a questão, me veio à mente aqui ah, a questão da história, um pouco da história da oncologia, né? Tá certo? E, por exemplo, é interessante, né? Todo o avanço que ocorreu, especialmente assim dos últimos 10 anos, realmente foi absolutamente assombroso. Eu não esperava estar vivo para poder estar tratando meus pacientes com tantos avanços, que eu já estou na oncologia já há 30 anos, já que eu sou oncologista, né, com muito orgulho, com muita tranquilidade, com muita alegria. É uma especialidade que eu acredito e nós podemos ajudar muito as pessoas, e que a medicina sempre, felizmente, sempre me tratou muito bem. Eu sempre tive muitas alegrias, sabe? Não, para mim é uma honra, é um prazer estudar sempre, estar sempre procurando soluções. Mas tu tocasse um ponto, né, que sempre tem essa questão como se a oncologia fosse uma coisa pesada, que os pacientes realmente muitas vezes não têm um desfecho positivo, né? E, por exemplo, é interessante. Eu gosto muito de estudar aqui a história da medicina também, e eu tenho vários livros com os estudos iniciais. E durante toda a Idade Média tem um livro que foi usado chamado Cânone de Avicena, né? Tá certo? Até que era ensinado nas universidades de Paris. E o interessante é que esse livro ele só tem, tu sabe quantas páginas ele tinha sobre oncologia? Quantas? Uma. Uma Uma página só, página? uma página Nossa! só, sobre os tumores. É impressionante. Em uma página, ele tinha alguns emplásticos que ele sugeria colocar nas feridas, né, tumorais, tudo, e uma página. É impressionante. Então, nós vivemos numa época que, com os avanços da imunoterapia, de tratamentos mesmo quimioterápicos para reduzir tumores, cirurgias mais econômicas, preservações de órgão. Muitas vezes, pacientes, por exemplo, tinham um tumor de laringe, tinham que operar a laringe e perder a voz, por exemplo. Hoje, muitas vezes, isso não é mais necessário, né? Felizmente. E graças ao, como tu falaste muito bem, Rodrigo, gerações de médicos, gerações de muita pesquisa, muito estudo, né, para se chegar. Tudo que nós temos hoje não aconteceu assim por acaso. Nós temos uma grande. Eu, por exemplo, como oncologista, eu me sinto assim. Eu não vou usar o termo devedor, mas assim, orgulhoso de todas as gerações de oncologistas, né, que, que passaram antes de mim e que estão passando agora, que eu conheço, felizmente, muitos dos colegas que levaram a vários avanços na oncologia, e isso nós vemos nos resultados com os pacientes. Assim, eventualmente, curas que, eventualmente, nós não víamos, né? Então, em tumores como, por exemplo, melanoma, câncer de pâncreas, tá certo? Então, e diversos outros. Então, os avanços realmente foram enormes. A questão da imunoterapia, né, por exemplo, rendeu um prêmio Nobel em 2018, tá certo? Muito justo. Então, nós vivemos uma época assim que é excepcional e que é muito bom estar vivo e vivendo todos esses avanços e dividindo com colegas, como nesse congresso que você citasse em Paris. Eu fui com a doutora Daniela, nos encontramos com diversos colegas que eu trabalhei um tempo em Bruxelas, então foi uma oportunidade de rever colegas e como eu já estou nessa área já há 30 anos, eu pude ver muitos estudos que eu participei, por exemplo, iniciais em Bruxelas, no ano de 2000, por exemplo,
né, que agora os resultados estão dando fruto, e maravilhosos. Então, para mim, é uma felicidade muito grande ser oncologista e poder, né, trabalhar nessa área. Uma pergunta, uma curiosidade que me vem à mente agora, doutor, e eu gostaria de saber a sua consideração sobre esse tema. O Brasil, do ponto de vista de cuidar, de tratar, de atender e buscar a cura dos pacientes do câncer, dos tumores todos que o senhor relacionou, em que estágio ele está? Há algumas décadas atrás, a gente sempre tinha aquela situação meio mítica, assim, de que não, está com uma situação grave, tem que viajar para os Estados Unidos. Ou uma situação mais grave, precisa ir para a Europa. Nós já atingimos um patamar de segurança, de qualidade de vida, através de qualidade de vida, eu digo, de um paciente com câncer, né? Ou até mesmo da cura. Como o Brasil se encontra, e repito, vocês foram premiados agora há pouco num evento médico de oncologistas em Paris. Uhum. Isso significa que a medicina brasileira está alçando também patamares nesse sentido, assim, em relação a outros países mais desenvolvidos? Essa sua pergunta é muito interessante e eu vou dividir a minha resposta em duas partes. Existe uma parte que é, assim, em relação a novas medicações contra o câncer, né? Tá certo? E Sim. que aqui no Brasil existe um retardo, a meu ver, assim, dos órgãos reguladores em que essas medicações tenham a validação aqui no Brasil. Isso é fato, existe um retardo, tá bom? Esse retardo não é tão grande, mas ele existe. Isso dificulta um pouco o nosso trabalho. E só que existe, essa é a primeira parte, né? Existe um gap, um descompasso em relação ao setor público, assim, o Sistema Único de Saúde. Nesse sentido, eu acredito, assim, com certeza existe infelizmente, um grande desnível entre o que se consegue no exterior, né, ou mesmo no setor privado de convênios, em relação ao que os médicos aqui do Brasil podem oferecer no Sistema Único. Então, isso é um problema, assim, que eu creio que a sociedade como um todo tem que atacar, tem que discutir de uma maneira séria, e para isso nós precisamos, né, precisamos de governantes que realmente olhem essa questão de uma maneira não populista, digamos assim, né, e olhem de uma maneira realmente com um olhar para a nossa população brasileira. Não seria por falta de estudo, por falta de condições técnicas. É uma questão de priorizar, de botar... Priorizar. Isso, valores onde eles têm que ir, o quanto, e realmente fazer uma adequação melhor. Isso aí, sem dúvida. Cientificamente, nós estamos equiparados, digamos, mas falta priorização. Existem, essa questão da equiparação, existem escolas de oncologia, tá certo? Então, digamos, eu vou de uma maneira muito simplista, eu vou dividir em duas escolas. Existe uma escola americana e uma escola europeia. Mas de uma maneira simplista. Tanto os lados bons dessas duas escolas existem nos dois lados. Eu estou fazendo uma simplificação. Então, a escola europeia, da qual eu e a doutora Daniela, nós da Oncocinhos, nós nos ligamos muito, ela tem uma ligação muito forte, claro, com curar as pessoas, né? Mas que essa cura, que essa melhoria, dessas reduções de tumores, muitas vezes curas, elas não venham associadas com muitos efeitos colaterais, porque o efeito colateral da pessoa, por exemplo, uma pessoa de um pouquinho mais de idade, 65 anos, fica nauseado 10 dias, não precisa ser muita náusea, pouquinho, precisa ficar pouco, a pessoa está nauseada, não se alimenta bem, a pessoa perde massa muscular. Perdendo massa muscular, a chance de sobrevida dela diminui. Então, eu não posso pensar apenas no tumor, eu tenho que pensar no paciente como um todo. Essa questão de perda muscular chama-se sarcopenia. Então, essa visão mais global
ainda não é tão ensinada nas universidades do Brasil. Então, não é só medicação, também tem uma questão também relacionada com formação médica, sabe? Então, nesse sentido, a Fevale, aqui onde nós ensinamos, eu e minha colega a doutora Daniela, então nós já estamos passando isso para os alunos de maneira precoce, que esse é o momento de formar, tipo, o mindset desses jovens, para quando eles crescerem, né, quando eu já estiver aposentando, que eu espero que seja muito, muito, muito mais na frente, eles vão estar assumindo e vão ser como que um exército do bem para olhar para a população que, por exemplo, está envelhecendo e vão focar não apenas no câncer especificamente, mas na pessoa como um todo, na funcionalidade da pessoa, porque essa pessoa tem uma vida, tá certo? Então, o tratamento ele tem que se amoldar à vida da pessoa, né? Deixa eu ver se eu entendi, sempre, digamos, dentro da linguagem médica, né? Minha função aqui, enquanto comunicador, é tentar, em alguns momentos, fazer essa ligação entre quem está nos ouvindo e a sua mensagem. É o fato, digamos, de que há uma linha ao qual o senhor e a doutora Daniela se distanciam um pouco de curamos o câncer. Bom, mas aí há toda digamos, um reflexo na vida do paciente que, de uma certa forma, até ofuscam um pouco a cura do câncer. Exatamente. Acerta uma coisa, mas todo o entorno é atingido. Vocês se preocupam com, sim, curar o câncer, mas com o contexto aonde o paciente está inserido como um todo. É mais ou menos isso, doutor? Exatamente. Manter a funcionalidade, manter que essa pessoa, por exemplo, existe um termo técnico chamado atividades instrumentais da vida diária. O que é isso? É muito simples. Tem um paciente que ele vai no supermercado, faz a compra vai no mercado, compra os bens para a sua casa, ele liga para a sua... Parece simples, mas isso é muito importante. Ele consegue ligar para o seu filho pelo celular, ele consegue dar um troco, ele consegue tomar as medicações de forma correta. Então, se a pessoa, se os efeitos colaterais impedem que a pessoa, por exemplo, não consiga caminhar tão bem para ir no supermercado fazer uma compra, então isso daí, na realidade, você pode até curar o câncer, muitas vezes, mas você pode diminuir a sobrevida da pessoa, porque muitas vezes a sobrevida e qualidade de vida estão muito mais relacionadas com a funcionalidade da pessoa. A pessoa está vivendo em sociedade, conversando. Você entende? Então, não tem sentido você fazer com que o tratamento seja, eventualmente, muito tóxico e a pessoa perda massa muscular, né? Deixe de ir para o aniversário, deixe de sair com seus amigos, isso aí vai diminuir a cognição da pessoa e a pessoa vai morrer. Então, isso tem muito a ver com novas escalas, novas maneiras de ver o paciente como um todo. Isso aí se estuda, isso tem muito a ver com oncologia geriátrica da terceira idade, né? Que a maior parte dos tumores, claro que pessoas jovens, crianças, infelizmente, podem ter tumores, mas a maior parte dos tumores ocorre com pacientes com mais de 60 anos de idade. E essa é uma população muito especial, que você tem que ser cuidada de uma maneira especial e com um olhar que une a oncologia e um pouco a geriatria. Essas coisas têm que estar juntas. Perfeito. E uma colocação que também o leigo, né? E eu que sou comunicador, eu que sou gestor de empresa, às vezes a gente tem conversas que fulano está com câncer, Beltrano está com câncer. E aí aquele papo informal. Como se pega, não seria a palavra, mas como se desenvolve um câncer? É aquele conversa que o leigo tem, normalmente tentando entender. Eu lhe pergunto, ao longo de 30 anos de experiência na oncologia, com toda essa sua experiência, há estudos que indicam, né, o quanto de hereditário, o quanto de maus hábitos de vida? Dá para a gente escalonar alguma coisa nesse sentido? O que o senhor poderia falar para quem está nos ouvindo e nos assistindo? Dá sim para escalonar. Existem alguns tumores que são transmitidos de forma hereditária. Tá certo? São os tumores hereditários. Então, um exemplo clássico em câncer de mama, uma mutação de dois genes chamados BRCA1 e BRCA2. A Angelina Jolie, o caso, né? A atriz americana, ela tem uma mutação. Esses tipos de tumores que, como a mídia coloca na televisão e nos jornais, tudo a gente como que amplifica, mas na realidade eles são a minoria. São cerca de 10%.
dos 5 a casos. 10%. Ok. 5 a 10%. Maus hábitos alimentares, falta de exercício, tabagismo, tá certo? Especialmente tabagismo é muito grave, assim, as pessoas... alguns vírus, né, o HPV, né, relacionado com câncer de colo de útero. Essas questões ambientais, elas levam em torno de mais 40% a 50% dos casos, tá bom? Então, essa questão ambiental nós temos como atuar, ok? Mas aí você me pergunta, doutor Fabiano, está faltando essa conta aí, está faltando 40%. É verdade. Ninguém fala. Então, aqui, olha, Rodrigo, você vai ser o comunicador que vai passar isso para as pessoas, que eu não vi até hoje nenhum médico falando. Mas essa conta não fecha, né? Pois é, tá faltando aí. Está faltando um pedaço. Está faltando 40%. Está faltando 40%. E aí, meu amigo, tem uma questão que é difícil a gente entender, mas eu explico um pouquinho por que o câncer ele ocorre mais, a incidência ela sobe muito a partir dos 60 anos. Não quer dizer que tem muitas pessoas com 60 não vão morrer de câncer, mas estatisticamente, a maior parte dos nossos pacientes eles têm entre mais de 60 anos de idade. Então, e por isso precisam de um olhar muito especial, como todos os outros. O que acontece sempre que as divisões celulares ocorrem alguns erros, tá certo? Ok? E o nosso organismo tem proteínas que vão lá e corrigem aquele erro naquele DNA, naquela molécula, né, que é responsável pela transmissão dos caracteres, né, nossos. Então, estão sempre ocorrendo erros no DNA, nas divisões celulares. Então, só que a maior parte do DNA, se tem um erro ali, a maior parte das vezes não tem problema nenhum, tá bom? Vou dar um exemplo para ti. Fazer uma comparação, uma analogia. Se você está dirigindo o carro e vê um camarada e ele risca o seu carro, tá certo? É chato, é desagradável, dá raiva, mas o carro funciona bem e não tem problema nenhum, tá bom? Segue viagem. Segue viagem. Então, se uma determinada parte do DNA que não é importante para a divisão celular, tem várias partes do DNA que codificam, que fabricam proteínas que não tem a ver com divisão das células, isso aí não tem problema nenhum. Só que quando o problema, por exemplo, acontece num freio, aí pode ter um problema grave, né? Então, quando o erro acontece em algumas partes específicas do DNA, tá certo? Aí pode acontecer o erro, ok? Então, quanto mais mutações, quanto mais duplicações das nossas células ocorrem, maior a chance de o erro acontecer naquele ponto ali crítico. Então, quanto mais nós vivemos, mais multiplicações acontecem. Mais erros, e esses erros são aí é que é uma questão que é muito difícil a gente entender, que a gente aceitar isso, mas isso é acaso, probabilidade. Esses 40%, então, não há posturas, condutas, hábitos que possam... Isso é literalmente uma circunstância pontual. Pontual, acaso. 30%, 40% das vezes. Isso aí não se fala, mas 30%. Então, e por causa disso, explica por que os tumores acontecem mais quanto mais duplicações acontecem. Você sabe, eu sempre gosto para entender. Você sabe que sempre aquele filme do Charlie Chaplin, que ele está tempos modernos, né, que ele está ajeitando aquelas porquinhas, né? Então, quanto mais rápido passa ali, quanto mais passa as porquinhas, mais ele esquece de apertar uma. Então, o freio ali não fica tão bem, entendeu? E aí acontece. E no câncer, em geral, é interessante, rapidamente, se a gente for comparar, né, as células que se dividem mais rápido, né? Ou células que não morrem também, tá certo? Elas se duplicam normalmente, mas não morrem, então elas se acumulam. No câncer, a maior parte das vezes o problema, né, por exemplo, um carro ele pode andar mais rápido, tem dois motivos, ou porque o camarada pisa no acelerador, ou o freio tem um problema. Na maior parte das vezes o problema é no freio. Tá certo? Então eu tentei falar de uma maneira, claro, né, maneira compreensível, claro, mas muito claro. Para fechar a conta, Doutor Antônio Fabiano Ferreira, deu uma congelada na imagem. Nós temos 50%, Fabiano. Oi, deu uma congelada na imagem. Mas nós temos todos 50%. Nós temos todos 50%, né, que são as questões ambientais, para nós agirmos. Então, o que nós precisamos fazer? Número 1, não fumar. Isso aí realmente 30% dos tumores de boca,
esôfago, estômago, bexiga, pâncreas, etc, etc, cigarro. Então, mas eu fumo já há 20 anos. Pare, procure ajuda, né? Procure ajuda para parar. Existem várias maneiras. Nunca estou fumando. Eu falar pronto, o lado, a pessoa falar um pouquinho de si, né? Uma época, quando eu era estudante de medicina, eventualmente, de madrugada estudando, eu fumava um cigarro. E aí, felizmente, que eu já era estudante de medicina, eu me dei conta, e normalmente eu pegava um cafezinho, estava estudando, e pegava um cigarro. Aí eu notei que quando vinha um café, vinha um cigarro junto. Eu imediatamente parei, eu me dei conta. Né? Então, você que é jovem, está eventualmente escutando isso, pare imediatamente. Né? Isso é muito, muito, muito danoso, questões cardiovasculares. O cigarro é o número 1. Exercício físico, você caminhar 2 horas por semana, tá certo? Meia hora, que na semana fechem 2 horas, isso diminui 30% riscos de desenvolver câncer de mama, intestino. Então, um pouco de exercício físico e alimentação não tão gordurosa, não tantas carnes vermelhas, mas grãos e legumes. Então, 50% nós conseguimos nos proteger. 10% é a questão genética, e os 40% são realmente a probabilidade acaso. Números interessantes. E falando em números, né, antes, a gente está quase indo para o break, doutor Fabiano, mas hoje os seres humanos vivem mais. Né? A longevidade está cada vez mais. Já dizem que as pessoas que vão viver 105, 110 anos já nasceram. Exatamente. Claro que existem aquelas que hoje ainda vivem, né? Mas que rotineiramente se chegue a 105, 110, 120 Isso, estão nascendo hoje. Já estão nascendo. Consequentemente, e como o senhor disse, como o doutor disse, que o câncer, à medida que as repetições vão acontecendo, a idade vai chegando e somos mais propensos, o câncer também tende a acompanhar esse crescimento na faixa etária e na vida das pessoas, né? Isso. Exatamente. Muito importante tu falares. Quiseram os nossos governantes, entendeu? Estarem te escutando agora. Porque o que está acontecendo é uma epidemia de novos casos de tumores, tá certo? Então, é um verdadeiro tsunami. Quem trabalha na área já, né? As sociedades mais desenvolvidas estão formando cada vez mais oncologistas. E o que acontece? Esse aumento nesse índice, ele não vai ser igual, não é igual e não vai ser igual em todos os países. Por quê? Porque países mais desenvolvidos já envelheceram bastante. Suécia, Noruega, a população tem 80 anos, 82 anos, é a média. O nosso país ainda está envelhecendo. Então, esse impacto eles já pegaram. Então, esse tsunami que está acontecendo, que vai pegar são países em desenvolvimento. Brasil, Índia, China, Rússia, etc. Nosso país vai ser afetado profundamente com essa questão. Importante. Problemas de memória, tudo isso aí. Pois não. Pena que muitos dos nossos governantes acabam não nos ouvindo, né? E as coisas acabam acontecendo. Mas a gente tenta. O nosso papel, nosso papel é levar isso e que as pessoas, né, e que a sociedade como um todo compreenda e tome as suas medidas, né, os seus cuidados, as suas atenções, as suas caminhadas, a sua comida um pouco mais ordenada, porque sim, né, o doutor está falando aqui, nós teremos cada vez mais o crescimento dos pacientes de câncer, em que pese todo o estudo que está cada vez mais dando mais qualidade de vida, está curando tumores, mas talvez o crescimento seja maior, né, do que esse estudo, como o doutor falou nesse primeiro bloco. 8h32, 8h33, essa é a Rede União FM. Vamos a um pouquinho de música e vamos para o intervalo. Começamos com Bach, Melhor Impossível, né? E agora vamos a Tom Jobim e Miúcha, Pela Luz dos Olhos Teus. A música ajuda a serenar um pouco essa mente, essa cabeça tão lúcida e tão efervescente, doutor? Gostaria que fosse ainda mais lúcida, né? Ajuda, claro, né? A música é um bálsamo, né, para a nossa alma, né? É um bálsamo. Certeza. Então, vamos curtir para a galera da Rede União FM, curte um pouco mais. Aqui no Facebook a gente não pode ouvir tanto, porque logo em seguida vem o Mark Zuckerberg lá e corta a transmissão, né, achando que a gente não está pagando direitos autorais, toda aquela história que eu sempre falo para a galera do Facebook. Mas, para quem está na 105.3, na 99.9 ou na 96.5, vai poder curtir um pouco mais de
Tom Jobim, Pela Luz dos Olhos Teus. O break, e a gente já volta. Aqui no Facebook a gente continua conversando, e também no YouTube, ok? Mas na Rede União FM, Tom Jobim, Miúcha, o break comercial rapidinho, e a gente já volta para a parte final do lado B com o Dr. Fabiano Ferreira, oncologista clínico no Dia do Médico, falando do câncer e das suas variações e curas também aqui na Rede União FM. Solta o som, já voltamos. Vamos ouvir um pouquinho só do trecho aqui, porque a música é tão bonita, né? Mas para a galera do Face e do YouTube eu posso falar agora, nós temos essa realidade, né? Eles cortam a transmissão Não sabia. e a União FM paga todos os direitos autorais, o ECAD é pago religiosamente em dia, né? Nas 3 rádios, não é um valor baixo, né? Mas é uma situação que acontece. Daí 3 meses depois eles mandam mensagem, foi liberado, mas a transmissão foi interrompida quando estava acontecendo ao vivo. E daí não nos adianta, né? Então, só um pouquinho para a galera do Facebook e do YouTube. E era isso. Ei, Tom Jobim, coisa boa demais. Coisa boa, né? É bom demais. E essa interpretação dos dois de... Tem uma história essa música, tem uma história. Conte para os nossos espectadores, doutor. Tem uma história. O Vinícius de Moraes, né? Ele era um apreciador do belo sexo, né? Assim, muito, né? E ele foi casado algumas vezes e ele teve um pequeno desentendimento assim com a sua esposa naquele momento e ele pensando nisso, né? Ele compôs essa linda valsinha, né? Que é maravilhosa. E tão bem interpretado por Tom Jobim, nesse caso acompanhado por Miúcha. Algumas mensagens que estão chegando no nosso Facebook aqui, doutor. Cristiano Vaide. Doutor Fabiano é fera. Obrigado, opa, Cristiano, pela consideração aqui. Eu sempre peço para a galera do Face, principalmente, né? No YouTube a gente não está acompanhando em real time aqui, mas para que vocês digam de onde estão nos acompanhando. Sempre é legal, porque no Face vai pelo mundo afora, né? Então a gente de vez em quando recebe mensagem do exterior, do centro do país, do Nordeste brasileiro, aqui do Sul. Então mande sua mensagem, diga de onde você está nos acompanhando. O professor, o diretor da instituição evangélica aqui de Novo Hamburgo, Seno Lenhardt, ele escreveu primeiro atento, assunto muito importante, e ele pergunta: como diminuir a tendência hereditária? É possível, doutor? Olhe, no futuro, isso é uma questão muito complexa, né? Por exemplo, né? Você ter a primeira questão eu vejo que é identificar os pacientes que carregam um risco maior de, pela uma árvore genealógica, de ser portador, né, de algum gene que eventualmente irá colocar, né, uma criança, digamos assim, em um risco maior. Então, isso passa por a detecção desses pacientes. Eu vou dar detecção e um aconselhamento genético, né? Então, alguns casais, eles podem decidir, eventualmente, adotar filhos, por exemplo, que é, né, é uma possibilidade. E existem muitas pesquisas na questão de se fazerem, entre aspas, né, cirurgias genéticas de correção desses genes ainda nos gametas, nos óvulos e espermatozoides. Então, a medicina ela vai avançar para isso, já existe pesquisa nesse sentido. Hoje, e eu acho que isso vai ser muito rápido, acontecer cada vez mais. Hoje, ainda passa muito pela questão da detecção dos casos familiares das pessoas em risco, tá certo? Por exemplo, uma mulher ou um homem que tem uma mutação no gene chamado BRCA1, por exemplo, ele sabendo disso e sabendo que existe uma chance de 25% a 50% de transmitir um risco para uma criança, com todas as implicações que isso possa ter, se pode tomar uma decisão, planejamento, né? Daqui a pouco, não, então nós não vamos ter filhos nossos, mas podemos adotar, por exemplo. Ou num futuro, talvez não muito distante, se fazer assim como se fazem cirurgias cardíacas intraútero, se
se corrigir o defeito genético, né, que ocorre, e que esse embrião seja Interessante. ele se desenvolva, né, sem esse gene, né, defeituoso, tá certo? É apostar na ciência, é apostar no Uhum. estudo, né? Como o doutor tem Isso. falado desde o início. Mais mensagens aqui, alguém que tem no Face, Caminhada Nórdica, BR, manda palminhas aqui, tá elogiando e Opa, um parabenizando. abraço, eu sei quem é, um grande abraço. Sabe? Bom, alguém aqui mandou com esse nickname aqui no Facebook. A Tayla Inclusive, é Schmidt. muito interessante a questão da caminhada nórdica, a questão do exercício, né? É muito importante, é uma nova Com forma certeza. muito importante. A Tayla Schmidt, na escuta, parabéns pela entrevista, muito esclarecedora. Obrigado, Tayla. De Novo Hamburgo. A Dalila Nonemacher. Boa noite a todos, parabéns pelo Dia do Médico. Doutor Antônio Fabiano Ferreira, assunto que sempre é bom estar informados e atualizados. O câncer. Parabéns e abraço, ótimo programa, Jacomete. Obrigado, Dalila Nonemacher, que nos assiste. Miriam Wemer, também de Novo Hamburgo, boa noite na audiência. Lacito Deschini, boa noite, Rodrigo, e boa noite, doutor Fabiano, parabéns pelo seu dia. Obrigado, nossa querida amiga em comum, a Lacito Deschini. Um beijo, obrigado pelo carinho da audiência. Carmen Guerra, de Novo Hamburgo, também manda aplausos, está curtindo o programa. Um abraço, Assim Carmen. nós vamos. Abraço, Vamos Carmen. lá, vamos voltando na rede União FM. 19 minutos faltando para as 9 horas da noite, essa é a Rede União FM, esse é o Lado B, hoje, 18 de outubro, edição 250, conversando com o doutor Fabiano Ferreira, oncologista clínico, professor de oncologia do curso de medicina da Universidade Fevale e diretor das clínicas Oncocinos e Oncocino Master, falando no Dia do Médico, falando da oncologia, falando de todo esse ambiente dos avanços da medicina, dos cuidados, das prevenções. Isso. Muito legal esse papo aqui nessa noite de hoje. Lhe agradeço de antemão, doutor Fabiano Ferreira. Uma honra, uma honra. E eu faço um comunicado, semana que vem não teremos o Lado B na íntegra, ou melhor, teremos uma reprise, né, porque estarei de férias. Acho que é importante também momentos de descanso, né, doutor, para a gente poder recuperar as energias, as baterias. Exatamente. Também eu acho que é válido dentro de um conceito bom de vida, não, doutor? Exatamente. A mente, né, ela precisa de um pouco de repouso até para as boas ideias fluírem, né? Então, a nossa mente, ela precisa, né? Exatamente. Então, terça que vem, semana que vem, estarei tirando uma semaninha de férias, mas na outra a gente já retorna à normalidade aqui, já quando novembro estiver chegando aqui na rede União FM. E falando nessa questão, né, desse ócio produtivo, desses momentos de relaxar, atrás, para quem está no Face ou no YouTube, atrás do doutor Fabiano, existe um tabuleiro de xadrez. Né? Ali Isso. estou vendo as peças. Já joguei lá na minha adolescência, por um tempinho eu militei, ganhei de presente do meu pai, até brinquei um pouco, joguei um pouco, mas evidentemente não. Infelizmente, não fui adiante, né, na manutenção do jogo de xadrez. E eu sei que o senhor é um apaixonado pelo xadrez. O que ajuda, né, no pensamento, na tomada de decisões? Como é que é para um médico que tem tantas rotinas duras, né, de conviver com a vida e a morte, quase que numa constante, né, com a cura ou não? O xadrez, que papel ocupa nessa sua rotina, doutor Fabiano? Olha, é interessante, né? Quando tu me falaste assim, o convite, né, sobre o lado B, eu te falei assim, mas o meu lado B meio que não existe, né? O doutor Fabiano e o Fabiano meio que estão muito juntos, assim, né? É complicado a história do lado B. Mas a questão do xadrez, olhando assim para trás, possivelmente eu sempre fui uma pessoa que assim, mais introspectivo um pouquinho, tá certo? Não que eu não gosto de conversar, bater um papo, eu adoro. Assim, né? Está conversando muito bem até agora, não tem nada de introspectivo. E uma vez eu fui na casa de um amigo e tinha um rapaz, ele pegou, me ensinou a jogar quando eu tinha 12, 13 anos. É um pouco tarde. E eu imediatamente fiquei cativado pela questão do xadrez. Né? Às vezes, como uma criança, às vezes senta no piano e quer estudar ou quer jogar bola, etc. Por sinal, eu sempre joguei no gol, tá bom? Quando eu jogava futebol, muito bem.
Depois eu explico por quê. Mas, Porque enfim, era então... bom, depois eu pergunto também, mas Né, vamos falar sobre. Às vezes então, o gol não é uma escolha, às vezes, mas vamos lá. não é uma Falar escolha nessa cidade, no meu caso foi nessa cidade. Porque é. eu, quando adolescente e mais jovem, eu tinha asma, então não podia correr, então eu jogava no gol. Então Tá bom, às vezes é uma tá escolha por não ter habilidade com os por não pés, aí vai pro gol. Mas se era possivelmente também não tinha. a questão da asma, tá melhor, então, tá Não melhor. dava para correr, então aí ficava no gol. Isso. Muito bem. E aí, interessante, rapidamente eu quis ver onde é que havia um clube de xadrez, em Fortaleza, onde eu morava, fiz faculdade. E eu conheci lá um clube de xadrez que o diretor foi campeão brasileiro de xadrez, Dr. Ronald Câmara, né? E uma pessoa muito culta, um advogado, ele era, inclusive, sobrinho do Dom Helder Câmara, uma família assim, de pessoas muito interessantes, pessoas muito inteligentes, sabe? E nessa época, interessante, eu desenvolvi um interesse muito grande, e o meu pai, ele fez uma pergunta para o Dr. Ronald, muito, muito, muito interessante. Ele disse, mas, olha, o xadrez não vai atrapalhar os estudos dele? É uma preocupação. Eu acho que meu pai foi muito, muito, muito feliz na época. E o Dr. Ronald disse, não, pelo contrário, o xadrez vai ser uma plataforma, uma escada para ele ter para outras coisas, né? Para outras eventuais habilidades, tá bom? E realmente o Dr. Rony foi muito feliz nesse sentido, e que nós estudávamos xadrez, nunca pensando, claro, a competição, os torneios, eu cheguei a jogar, eu já cheguei a jogar alguns torneios até internacionais, mas mais como um hobby, nunca como profissão. Eu precocemente eu entendi que a minha questão realmente é medicina, que realmente o que eu gosto é de estudar medicina, e eu quase como que eu me sinto assim, meio que talhado para essa profissão. Então, eu vivi muito na minha adolescência e o xadrez nesse sentido, como um hobby para... E aí, a partir disso é interessante que eu queria ler uns livros em espanhol. Aí lá fui eu estudar espanhol. Quando eu entrei na faculdade, e aí, obviamente, medicina, obviamente, eu dei uma parada, mas eu estudo, sempre continuei estudando, aquela minha meia hora por dia, mas interessante, havia uma revista, né, de xadrez, que ela era em francês, a Europe Chess. E, uma época, eu tinha 2 horas livres no meu dia, eu pensei, puxa vida, eu vou estudar francês, por causa do xadrez, tá certo? Tá bom? Vou estudar francês, eu tinha um tempo livre, e durante a faculdade... Agregando vai agregando, exatamente. É uma plataforma, né, para... Você começa a ler alguns livros em inglês, que ajuda na medicina, uma grande parte dos livros são em inglês, e interessante. Então, uma coisa vai chamando a outra. Então, por exemplo, o xadrez, ele um pouco que molda, a minha opinião, o raciocínio do indivíduo quando ele acaba estudando muito. Ele acaba se tornando um pouco mais reflexivo, né? E isso, para um médico, eu considero muito importante, que é a questão de, eventualmente, você sair do automático. Você, puxa vida, mas aqui eu tenho uma solução. Mas será que não tem uma solução melhor ainda? Será que eu não posso ainda refinar melhor isso aqui? Tá certo? E quando você refinar isso aqui, mas e será que não tem ainda... Posso ser... Se o indivíduo já é um pouquinho perfeccionista, ele, sabe, o xadrez, ele tem isso, assim, de você sair do... É pensar bem antes de fazer o movimento com a pedra Isso, do xadrez, né? exatamente, porque... Aquele movimento vai causar uma ação contrária do adversário, né? Exatamente. O movimento que o médico faz vai ter alguma intercorrência com o paciente, né? Então, toda essa correlação é muito importante. Você seria um excelente jogador de xadrez. Isso que tu estás falando tem um termo técnico chamado pensamento profilático. Porque quando eu estou jogando com outra pessoa, então, assim como eu estou querendo ganhar dele, ele também está querendo ganhar de mim. Claro. Então, eu tenho que pensar o que é que essa pessoa está querendo fazer e eu fazer um lance profilático, né, para fortificar uma posição, minha posição, para poder, eventualmente, seguir o meu plano. Isso que tu está falando é muito importante. Aí, qual é o paralelo? Doutor Fabiano, como é que a gente faz um paralelo com a medicina? Tem absolutamente tudo a ver. Vou lhe dar um exemplo muito simples.
Eu preciso tratar um câncer, tá bom? E eu preciso fazer... o paciente ele tem um tumor, de pâncreas, ok? E esse tumor, ele está envolvendo uma artéria chamada mesentérica superior, ele engloba aqui essa artéria. Então, a cirurgia se torna muito difícil. Eu preciso fazer um tratamento para diminuir o tumor e depois operar, tá certo? Ok, isso é um pensamento normal, isso aí. A escola americana, digamos assim, ela sabe disso muito bem, a escola europeia sabe disso muito bem. Então, vamos atacar o tumor, tá bom? Só que, assim como o xadrez, antes de atacar, se eu tiver um ponto fraco aqui, eu posso fazer meu ataque certo, mas eu vou levar um checkmate do outro lado. Então, antes de eu fazer o ataque, eu tenho que fortificar profilaticamente um ponto fraco daquela pessoa. Então, muitas vezes, por exemplo, o paciente, ele nutricionalmente não está tão bem, ele fisicamente não está tão bem. Então, em vez de eu começar... E o tratamento do oncológico, assim como no xadrez, raramente é uma emergência, você tem que, entendeu? Você tem que ir para cima. Tudo. A maior parte das vezes... o tempo a seu favor, digamos. Isso, exatamente. É um pouquinho assim, as pessoas assim, vivem muito nessa angústia. Não, tem que sair operando, tem que sair fazendo isso, ou tem que fazer uma química. Não, calma, respire. Eu falo muito, assim, quase que brincando com meus pacientes. Alguns pacientes meus talvez estejam me vendo agora, eles vão até talvez dar uma pequena risada assim por dentro, que mas eu falo assim, não, respire. A pessoa respira de novo, respire. Viu? Você pode... Então, nós não estamos... A pior coisa que existe é essa sensação de angústia e você estar encurralado. Eu tenho horror dessa sensação, não quero que nenhum paciente meu tenha. Assim, a pessoa não está se afogando, né? A pessoa não está se afogando. Ela consegue respirar. Exatamente, uma grande parte das vezes, né? Consegue respirar. Então, nós podemos tomar decisões mais racionais, mais inteligentes, né? Então, um paciente desse, muitas vezes, você faz uma nutrição, coloca essa pessoa fazer um pouco de exercício, você melhora a condição clínica dela como um todo, e aí você faz um tratamento ajustado para ela. Então, isso é um conceito do xadrez, chama-se profilaxia. Então, no paciente, ao invés de você reabilitar a pessoa, e com a cirurgia, que às vezes, fazer uma quimio, a pessoa tem muito efeito colateral, e com a cirurgia, que às vezes não dá certo, tá certo? Se o paciente está um pouco debilitado, ok? Ou seja, seria aquele ataque que você fez quando você não tinha os meios e você não estava preparado para fazer. Ok? Então, é exatamente a mesma situação. Então, em vez de se reabilitar a pessoa e mudar o seu tratamento todinho, você pré-habilita, você torna essa pessoa apta a receber o tratamento da maneira mais segura e mais efetiva. Então, o xadrez, ele realmente, para mim, essa é uma ideia que eu tenho, que eu sou hoje um médico, eu não seria o mesmo médico se eu não tivesse um interesse assim maior pelo xadrez na minha vida toda, não como profissional, como uma paixão. Interessante essa leitura, e bendito xadrez, né, que nos trouxe a sociedade, nos trouxe a possibilidade de conviver com um médico tão conceituado, tão responsável, tão valorizado, enfim, tão elogiável como o doutor Fabiano aqui conosco. Infelizmente, nós estamos indo para a reta final do nosso papo, está passando muito rápido, doutor, mas eu não posso deixar de fazer um questionamento para o doutor, porque, como eu falei antes, en passant, o senhor convive com a vida e a morte diariamente. Sim, né? Sim. É algo que passa a ser intrínseco da sua atividade. E o senhor falou antes, disse para os seus pacientes, respira. Isso. De novo, respira. Isso. Então, até que ponto, e como lidar com essa situação, porque em vários momentos existe aquela leitura de que o médico acaba se tornando, por conviver rotineiramente com a vida e a morte, alguém mais frio, alguém mais indiferente ao paciente. Como se dá essa relação médico-paciente? Porque nós, que somos não médicos, ao sentarmos na sua frente, na frente dos doutores, a gente se sente que, bom, Deus está ali e vai me salvar, ou vai tentar fazer de tudo para me salvar. Como não tomar isso como uma verdade absoluta, né? Porque, na verdade, é a ciência, né? que orienta tudo isso, e lidar com afeto, com cuidado, com carinho,
um sentimento. Eu queria que nesses minutos finais o senhor falasse dessa relação e da importância do toque, em alguns momentos, do olhar, do afago para o paciente. Isso. Olha, Rodrigo, tu falaste coisas importantíssimas, sabe? Para a pessoa, eu vou falar assim, o que eu acredito, eu sei que a minha colega, a doutora Daniela, né, que eu trabalho com ela já há 18 anos, não é por acaso, é uma parceria assim, que fecha muito, assim como nós vemos a medicina. Número um, para você ser médico, tá certo? Existe a questão humana. E você ser médico é um privilégio, é uma honra, assim, quase uma benedição assim na sua existência, porque, como tu falaste, né, você lida com seres humanos, com pessoas, em situações, às vezes, de felicidade, quando as pessoas têm respostas muito boas, muitas vezes, uma grande maioria das vezes, e algumas das vezes não. Porque, às vezes, nós não somos deuses, né? Mesmo com todos os avanços, eventualmente, nós não curamos, sempre podemos melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas existem algumas situações que as pessoas, que nós não conseguimos, digamos, salvar um paciente. Isso acontece. Né? Natural. Claro. Exatamente. E como lidar com essa questão, né? Então, eu vou falar um pouquinho também, como se a minha colega estivesse aqui, a doutora Daniela, nós não conseguimos ver a medicina, a oncologia, de uma maneira puramente técnica, tá certo? Se eu não gostar do paciente, se eu não me preocupar com a vida dele, o que é que ele faz, como é que ele tem um filho que vai se formar na sua faculdade, ele está alegre, nós vibramos junto com isso, né? Isso aí mantém as pessoas vivas, né? E bem. Então, o médico, assim, para viver a sua profissão em plenitude, ele tem que é importante que ele quase que viva junto, em sociedade com as pessoas, porque a questão do câncer, ela afeta todos nós, todas as nossas famílias, tá certo? Então, eu diria assim que aí eu vejo como uma impossibilidade você ser um médico assim puramente técnico, né? Eu adoro saber da vida dos meus pacientes, como é que eles estão, eu vibro junto. Recentemente eu tenho vou dar um exemplo aqui, eu tenho uma professora, eu cuidei dessa menina quando ela tinha, eu acho, 28 anos, teve um tumor de mama, tá certo? Uhum. E ela tinha um tumor, assim, delicado, uma situação delicada, e a gente conseguiu fazer um tratamento, o tumor diminuiu, se conseguiu preservar a mama dela, e ela se formou como professora. Hoje ela tem um filhinho já de 8 anos, nós temos várias situações assim, então isso é uma alegria de vibra junto com isso. Por quê? Porque, de alguma maneira, tem um filósofo que eu gosto muito, chamado Spinoza, né? Que ele fala que é o seguinte, que o ser humano ele é imortal no instante presente. Então, tem aquela história assim, mas o paciente terminal, doutor Fabiano, não é triste para o senhor? Inclusive, eu falo isso para os alunos da faculdade, que é o seguinte, existem várias definições do que é um paciente terminal, aquele paciente tem uma expectativa de 3 meses, 6 meses, não existe uma definição única. Então, depois de muita reflexão, eu me dei conta de uma coisa, isso é um pouco uma besteira, assim, não é um pouco uma simplificação, porque, na realidade, ou a pessoa está viva ou não está viva, tá certo? Então, enquanto a pessoa está viva, eu falo isso para os alunos, você trate ela assim como nós estamos conversando aqui, com uma fidalguia um pouquinho descolada, né? Como nós estamos conversando aqui entre nós dois. Os pacientes adoram, porque a pessoa está viva. Então, e esse momento ele é único, uma interação entre dois seres humanos, tanto ele como eu, como os alunos, nós estamos vivos, que coisa maravilhosa. Então, quanta coisa pode surgir daí? Tá certo? Coisas positivas. Então a medicina, a oncologia, ela é uma ciência, uma arte, né? Uma vocação e uma paixão. É assim que eu definiria. Perfeito. Melhor forma impossível de terminarmos essa nossa conversa. Para a galera da Rede União FM, vai rolar um pouquinho de Elis Regina, Chovendo na Roseira. Mas, doutor,
Lhe agradeço demais. Em seguida, a gente se despede aqui também para a galera do Facebook, para os nossos espectadores do Facebook e do YouTube, mas a Rede União FM entra agora com a Voz do Brasil, mas de qualquer forma, lhe agradeço muito, foi um papo muito esclarecedor, muito agradável, muito animador em vários aspectos, dos cuidados, das prevenções e tudo mais. Então, de coração, lhe agradeço e fico muito contente com essa homenagem aos médicos, essa homenagem ao doutor e toda a sua equipe da Oncocinos, enfim, a doutora Daniela também, uma parceira nossa. Fico muito feliz e lhe agradeço, dando um forte abraço em nome de toda a rede União FM. Rodrigo, muito obrigado, uma honra estar aqui contigo e com todos que estão acompanhando. Prazer. Então, para a galera da Rede União FM, Elis Regina, a Voz do Brasil, e depois Mistura Fina com o Altair Barcelos aqui na Rede União FM. Aqui no Face, aqui no YouTube, a gente já se despede em seguidinha. Valeu, galera da Rede União FM. Semana que vem, uma semaninha de férias e logo em seguida eu tô de volta. Até a próxima. Tchau, tchau. Então, rodando Elis Regina, e eu agradeço aqui a Débora que mandou, parabéns pelo seu dia. A Carmen disse, vale a pena conhecer o espaço das aulas de xadrez do Dr. Fabiano em Porto Alegre. E ainda o Ronald aqui também perguntou a questão da psicologia, está parabenizando pelo programa, perguntou aquilo que nós falamos, né, a questão do envolvimento da família, grande entrevista, abordagem ampla sobre o tratamento dessa doença que sempre foi assustadora. Parabéns a todos os médicos pelo seu dia. É o Ronald Gil que manda mensagem aqui pelo WhatsApp. Doutor, sem palavras para agradecer, passou muito rápido. Passou muito rápido, bom, né? Falarmos de todas as nuances que trouxemos aqui no lado B. Marcos Luciano Martins ainda manda aqui parabéns pela entrevista. Obrigado. Luciano. Um abraço, doutor. Feliz Dia do Médico. Para você também. Siga salvando vidas aí. E, de coração, muito obrigado. Obrigado a você, Rodrigo, pelo convite. Um grande abraço a todos. Valeu, amigos da Rede União FM, no Facebook, também no YouTube. A gente volta daqui a 2 semanas com mais uma edição do Lado B. Até mais. Tchau, tchau.